Você conhece alguém que já passou pela experiência de quase morte? Você já atravessou uma? Vamos pensar as contribuições do Espiritismo para entender esse fenômeno. Acompanhe a reflexão comigo. Olá pessoal, eu sou Gabriel Garcia, estou diretor do IDJF. Raymond Moody Jr. é o pesquisador que deu esse nome, experiência de quase morte, para as experiências nas quais o sujeito aparentemente morre, seja por uma intervenção médica, seja por algum processo natural, mas retorna à vida. E, ao retornar, traz lembranças do que vivenciou durante o tempo que esteve fora do corpo físico. Esse é um tema muito interessante para a doutrina espírita, já que está abordando aquilo que chamamos de emancipação da alma. É baseado nesse conceito que nós vamos trabalhar os principais tópicos que as pessoas narram ao vivenciar a EQM e como o Espiritismo entende cada um desses tópicos. Esta sensação de estar fora do corpo físico e de ter entrado em outro mundo é bastante comum nos relatos da experiência de quase-morte. E faz todo sentido de acordo com o Espiritismo. Há um entendimento na filosofia espírita a respeito da nossa natureza que é da seguinte forma: eu sou um espírito, estou temporariamente reencarnado me utilizando deste corpo físico e tenho um elemento intermediário que é chamado de perispírito ou corpo espiritual, se preferirem. Então, quando acontece alguma coisa com o corpo, no caso dessa intervenção médica ou outros fenômenos naturais, nós temos a capacidade de emancipação da alma, que significa que eu sou capaz de temporariamente emancipar-me, eu alma, com o meu corpo espiritual, deixando ali o meu corpo biológico no hospital, por exemplo. E aí vou percorrer diferentes regiões do mundo espiritual com esse organismo do perispírito. É por isso que tem muita confusão na cabeça das pessoas, porque elas se veem, aspas, de cima. Elas não entendem que estão enxergando o próprio corpo físico, mas estão emancipadas dele com o seu corpo espiritual. E é com isso que elas vão ter as suas diversas experiências no além, que vão trazer algumas lembranças. As sensações e as percepções estão mais acuradas durante a EQM, porque elas estão sendo realizadas pelo perispírito ao invés do organismo biológico. O nosso perispírito tem uma capacidade sensorial e perceptiva muito mais abrangente do que o nosso corpo biológico. Por isso que nos relatos nós vamos encontrar as pessoas dizendo isso, sobre fenômenos de luz, sobre a percepção visual mais acurada, certos sons ou vozes que escutam de maneira muito diferente do que estão acostumadas enquanto encarnadas. Isso é explicado pela doutrina espírita, porque as sensações e as percepções que nós temos fora do organismo físico se dão através do perispírito. Tanto numa experiência de emancipação da alma, que a EQM é um exemplo, quanto, claro, quando nós estamos desencarnados. Então, é a existência do perispírito com as suas faculdades que explica essas sensações e essas percepções diferentes durante a EQM. A experiência de atravessar um túnel para chegar nesse outro mundo é um relato também bastante comum, muito embora não apareça em todos, mas que está presente no imaginário das pessoas. O relato mais comum que a gente vai observar é o da recapitulação da própria vida. Isso é muito interessante. As pessoas vêm dizer que é como se numa fração de segundo passasse pela sua tela mental todos os principais acontecimentos da sua própria vida. Essa vida que estão atravessando agora, a presente encarnação. E isso é interessante porque quando nós vamos estudar os espíritos descrevendo o seu processo de morte, essa recapitulação também aparece nos relatos com altíssima frequência.
Então, na experiência que é de quase morte, nós percebemos essa recapitulação de maneira semelhante ao que nós vemos quando as pessoas narram a própria morte através das comunicações mediúnicas. E nessa recapitulação, não conta o tempo conforme nós estamos acostumados enquanto encarnados, e são aqueles fatos que são os mais relevantes, os que têm maior impacto afetivo, emocional, que geram consequências na vida da pessoa e que vêm à tona de maneira poderosa e de maneira integral. Isso também se deve porque, como o indivíduo está emancipado, é mais fácil acessar essas memórias do que quando está encarnado. O encontro com outros seres é um tópico bastante narrado por quem vivencia uma experiência de quase morte. As pessoas vão interpretar isso de acordo com as suas próprias crenças. Muitas vão ficar simplesmente sem uma explicação plausível para isso, o que são esses seres, né, o que fazem, como vivem, etc. Para outras criaturas, isso vai ser influenciado pelo seu próprio imaginário, pelas crenças que já trazem. Então, vão relatar que encontraram anjos, por exemplo, já que é alguma coisa que faz parte do sistema de crenças dessa pessoa. Para a filosofia espírita, a explicação é bem direta. O indivíduo que se emancipa do corpo pela experiência de quase morte encontra no mundo espiritual os seus habitantes, que o espiritismo chama de espíritos. Então, estes seres que são encontrados durante a EQM são os próprios espíritos. Lembrando, minha gente, de que todos nós somos espíritos. A diferença é que alguns de nós estamos encarnados e esses que são encontrados durante uma EQM são, na sua maioria, os indivíduos que já estão desencarnados e que moram, né, no mundo espiritual. Então, esse encontro é muito natural, muito esperado, e ele está de pleno acordo com aquilo que entende a doutrina espírita sobre a continuidade da vida fora do organismo biológico. Recomendo a você que possa fazer a leitura desse livro, Uma Prova do Céu, que é do Dr. Heber Alexander III, que é um neurocirurgião que atravessou também uma experiência de quase morte. O mais interessante do relato que ele faz, e que está aí completo no livro, é porque, além de trazer todos esses tópicos que nós comentamos anteriormente, que são comuns das pessoas relatarem, cada uma vivendo a sua própria experiência, ele consegue casar uma leitura, uma interpretação, a partir dos seus conhecimentos sobre o funcionamento do cérebro. Então, ele vem argumentando ponto a ponto de que a explicação materialista é incapaz de justificar todos os elementos que aparecem nas vivências relatadas por essas pessoas. Então, é um livro anedótico, mas que tem muito poder argumentativo, porque um neurocirurgião atravessa essa experiência e é capaz de usar os seus conhecimentos científicos para demonstrar que o paradigma materialista é insuficiente para explicar todas as vivências que uma pessoa atravessa durante a EQM. Fiz então um resumo da experiência de quase morte. Convido você para que possa acrescentar alguma coisa aqui nos comentários. Se você já viveu uma experiência, o que você tem a relatar? Como é que foi para você? Escreve aqui para a gente vai aprender bastante lendo o seu relato também, vai juntar nesse conjunto forte de evidências. Se você conhece alguém ou conhece, enfim, mais alguns pontos que a gente deveria ter comentado, por favor, escreve aí também. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, espalhe para os amigos esse trabalho que a gente está fazendo. Se você é novo aqui no canal, convido você para que possa te inscrever, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo. Aqui no canal, a gente publica vídeo toda terça-feira às 11 horas, faz uma live toda quinta às 20 horas. É isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.